Talvez tenha chegado a hora da gente começar a conversar sobre o invisível, sobre aquilo que existe, mas que a gente não toca, mas que faz parte da nossa vida e influencia nossos pensamentos, nossas emoções, nossas decisões, nossas atitudes, que é o inconsciente. Se você está chegando agora, oi, eu sou a Luca. Eu acredito que conversar sobre o inconsciente é o melhor caminho para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre nós mesmos. O meu inconsciente fala comigo, o seu inconsciente fala com você e o inconsciente tenta falar com a gente através de sintomas, de situações, de sonhos, de sincronicidades, mas não espere que ele fale a sua língua, nem que ele seja literal. Ele tem um idioma próprio dele, a linguagem própria dele, que é a linguagem simbólica. E ele usa metáforas, analogias para tentar se comunicar com você. E de todas essas formas que ele usa para se comunicar, eu quero começar por uma, que são as situações da vida real. Eu vou trazer um exemplo aqui da minha vida que aconteceu essa semana, para que você possa degustar um pouquinho. Começar a colocar o pé na água e sentir como é que a coisa funciona. Bora lá. Essa semana eu tive um problema na portão da minha garagem. Era um problema que já vinha acontecendo há um tempo, de não conseguir abrir, às vezes ela travava e tudo mais, só que dessa vez travou de um jeito que eu não conseguia mais abrir. Ou seja, eu não estava conseguindo colocar o carro para dentro da garagem. A gente olha assim no primeiro momento e pensa, é só um portão, é só uma garagem, é só um carro. Mas o que é que está escondido, oculto por trás desses objetos e tudo mais? Para começar a desvendar esse mistério, talvez seja interessante se perguntar o que a garagem faz, o que o portão é, o que o carro faz, qual a função do carro na nossa vida. A garagem, por exemplo, é um lugar de guardar o carro. O portão é um acesso. Se o portão está fechado, ninguém entra. Se o portão está aberto, todo mundo passa. E o carro? O carro é um instrumento que nos leva aos lugares. Se eu estou na direção, eu levo, eu dirijo, eu conduzo. Se é o outro tá na direção, então é outro que me leva, que dirige o carro, que conduz o meu caminho. E aí tem outras linhas, outras interpretações do carro também, que está relacionado com essa parte da personalidade que quer o controle, quer a lógica, a perfeição, e acha que é tudo sobre ele, que não tolera crítica, o que a gente basicamente chama de ego. Então, se a gente for fazer uma leitura simbólica disso tudo, talvez o que essa situação tenha trazido para mim, nesse primeiro momento, tenha sido o seguinte: olha, você não vai conseguir colocar o seu carro na garagem, você vai precisar deixar ele exposto. Você vai precisar deixar ele exposto aos perigos da noite, de chover, de riscar, de quebrarem, de roubarem, tudo isso. Quando isso veio na minha cabeça, eu falei assim, nossa, será que é isso mesmo? Vou perguntar pros sonhos. Acontece que na mesma noite eu sonhei com o portão da garagem todo arregaçado. Eu falei assim, bom, é isso. Deve ser isso aí que tá rolando, né? Pois bem, liguei, procurei serralheiros e tudo mais. Ele veio, consertou, cortou, tirou, pananã, montou, papapá. Quando ele terminou, eu olhei para aquilo e falei, o que ele fez aqui? Ele cortou, ele soldou. Mas mais do que isso aqui é o quê? Isso é ferro. Claro, se a gente for olhar simplesmente por olhar, a gente vai achar é uma porta de ferro, apenas um profissional. Mas, de novo, o simbolismo. E dessa vez, o simbolismo da alquimia. O que o ferralheiro faz? Ele corta e solda ferros e aços e estruturas metálicas, enfim. Basicamente, é um alquimista puro. O portão da garagem é de ferro. Então ele cortou, soldou e fez tudo o que tinha que fazer num portão de ferro. O que é o ferro? O ferro está associado à força, à coragem, à agressividade, que tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Cada um dessas características. Daí, o que ele fez? Ele cortou e fundiu as partes do portão, para que ele voltasse a funcionar. Se a gente for na vertente da alquimia, analisar isso pelo símbolo da alquimia, o que alquimistas buscavam? Eles buscavam transformações dos metais mais inferiores, como por exemplo o ferro através da decomposição, da quebra das estruturas e da recomposição, da reorganização dos átomos desses metais. E se a gente der um passo a mais, a gente vai começar a ver que basicamente é um processo de
morte e renascimento do metal. Só que é estranho, né, falar que o metal morre e renasce. Mas esse processo acontece com o ser humano. Por isso que é uma analogia ao processo de transformação do ser humano. Transformação, a alquimia busca esse processo de transformação, de mudança. É uma analogia para isso. Então não foi simplesmente trocar a porta. Foi um início de uma nova etapa de transformação, especialmente transformação interior. Talvez por isso eu esteja aqui falando isso para você, o que é um avanço, um passo muito grande para minha pessoa que não gosta muito de se expor. Mas eu tô trabalhando isso, porque no fim das contas a única constante da vida mesmo é a transformação, é a mudança, é o estado de mudar. A todo momento a gente está mudando, está se transformando, por mais que a gente não perceba. Por mais que a gente não perceba, nossas células estão envelhecendo, nossas células estão mudando. Então a todo momento a gente está nesse processo. E essa coisa pesada que você sente no seu peito, essa angústia, essa sensação de vazio, de não pertencimento, essa ansiedade, talvez não seja isso que as pessoas dizem que é. Talvez seja apenas o processo acontecendo. E muitas vezes, quando a gente ganha consciência do que está acontecendo, não precisa saber exatamente o que está acontecendo, mas superficialmente ter uma noção do que está acontecendo, que o que está acontecendo é esse processo de mudança, as coisas elas ficam melhores, ficam mais leves. A gente não precisa ter o controle de tudo, a gente só precisa ter a noção básica de que existe algo muito maior que a gente e que a gente está fora de controle. Então, essa conversa é para você começar a ganhar consciência desse processo e dos aspectos que você talvez conheça pouco, talvez desconheça ou talvez até reprima. No fim das contas, esse papo sobre o inconsciente é para você descobrir um pouco mais sobre você. Esse é meu objetivo, esse é o propósito desse canal. Se você chegou até aqui e sentiu que alguma coisa fez sentido para você, mesmo que você não consiga explicar logicamente, eu te convido a se inscrever no canal, a continuar acompanhando, porque a gente tem muito, mas muito ainda para conversar. Por hoje é isso. Até o próximo vídeo.